Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre litisconsórcio. Só pela palavra litisconsórcio, se você dividi-la, você consegue extrair um conceito. Litis significa lide, consórcio, concurso. Concurso de lides que são trazidos por sujeitos dentro de um processo. Perceba então que o conceito de litisconsórcio fica muito mais tranquilo de se percebê-lo. Ora, é a pluralidade de sujeitos dentro de uma relação jurídica de direito processual. Esse é o conceito de litisconsórcio. Vamos avançando, porque o que nos interessa mais do que o conceito são as classificações. Pessoal, o litisconsórcio ele pode ser classificado a partir do polo, e aí ele será um litisconsórcio ativo, passivo ou misto. Ora, quando nós tivermos uma pluralidade de sujeitos no polo ativo, esse litisconsórcio será ativo. Da mesma maneira, sucederá se a pluralidade estiver deslocada no polo passivo. Ainda, pessoal, se nós tivermos essa pluralidade de sujeitos em ambos os polos, nós estaremos diante de um litisconsórcio misto. Tudo bem então? Litisconsórcio ativo, passivo e misto. Tudo jóia? Vamos avançar, porque eu preciso falar com você agora sobre a classificação que determina o litisconsórcio quanto ao seu momento de formação. Ele poderá ser inicial. Ora, será inicial quando o processo já nasce com mais de um sujeito nos polos desta relação, seja no ativo, no passivo ou também sendo misto. Ele também será ulterior, poderá ser ulterior quando a sua formação se dá no transcurso do processo. E aqui vai uma dica para você, porque ele só é ulterior se expressamente o ordenamento jurídico autoriza. Nós então teremos litisconsórcio ulterior decorrente de expressa autorização normativa. Tá joia? E eu vou te dar um exemplo. Aliás, vou te dar 3 situações. Poderá ele ser ulterior quando nós estamos diante de uma sucessão processual. Pense então que o sujeito falece, os seus sucessores o sucederão. Imagina aí que o autor morre, né? O autor de um processo morre, tem 5 filhos, vai lá, 5 herdeiros para dentro dessa relação. Ora, nós teremos agora um litisconsórcio ativo, pois temos 5 sujeitos, e ulterior, porque ele acabou sendo formado no transcorrer deste processo. Vamos pensar ainda numa situação de continência ou também de conexão. Pessoal, a conexão, a continência autoriza a formação do litisconsórcio. 2 sujeitos que estão demandando em processos diferentes contra o mesmo réu, por exemplo, decorrente de um acidente, o sujeito rodopiou na rodovia, aliás, na rua, né? Bateu no carro que estava à direita, rodopiou novamente, bateu no carro que estava à esquerda. Ora, um destes autores do Rio de Janeiro, o outro é de Belo Horizonte, ficaram sabendo que a ação tramitando cada um na sua respectiva comarca podem muito bem reunir estes processos. Lembra? A conexão nós temos a mesma causa de pedir ou pedido, e na continência, mesmas partes, identidade de causa de pedir, mas um pedido é mais abrangente do que o outro. Nestes casos, essas pessoas elas poderão reunir no mesmo juízo e ali, para evitar uma decisão conflitante, atacar aquele réu que causou o prejuízo. Nós teremos também, neste caso, um litisconsórcio ulterior. Mas ainda, por fim, nós temos a possibilidade da formação de litisconsórcio ulterior decorrente da intervenção de terceiros. E aqui eu quero que você pense na denunciação da lide. A denunciação da lide, aquela em que você tem uma pessoa sendo processada para reparar o dano provocado a alguém e esse réu fala, eu vou ter que pagar? Tudo bem, vou acionar a seguradora. Denuncia a lide à seguradora. Percebam que esta relação que havia nascido apenas com um réu, a partir da denunciação, terá agora 2 réus. A pluralidade. Pessoal, litisconsórcio ulterior. Vamos avançar? Vamos para mais uma classificação superando esta então. Vamos lá. Agora nós vamos para uma das classificações mais importantes. É a classificação feita a partir do objeto litigioso, pois nesta modalidade classificatória, o litisconsórcio ele poderá ser simples ou unitário. Preste bem atenção. Ele será simples quando cada um dos litisconsortes são tratados autonomamente pelo juiz. Ora, na hora que se dá a decisão judicial, é possível, portanto, que esta decisão seja diferente para cada um dos litisconsortes. Pense você, por exemplo, numa ação de usucapião. Quando o sujeito ingressa com a ação de usucapião para tomar a propriedade de um imóvel, ele tem que, obviamente, citar o antigo proprietário, ele tem que mandar citar também os confinantes, que são os vizinhos, ele tem que pedir para citar também a fazenda pública, para ver se pende algum tributo
ali atrasado sobre este imóvel. Pessoal, a decisão que o juiz vai dar nessa ação de usucapião, futuramente, vai ser diferente para cada um destes sujeitos. O antigo proprietário vai perder a propriedade, os vizinhos ganharão um novo vizinho na vizinhança, as relações de vizinhança se alterarão e ainda a fazenda pública terá um novo devedor. Você vai ter que pagar o IPTU, agora é outra pessoa. Percebam então que nesta ação nós temos, portanto, a possibilidade do juiz encarar cada um dos sujeitos de modo autônomo, conferindo a eles uma prestação de tutela jurisdicional diferente. E por que isso acontece? Isso acontece porque a relação jurídica tratada em juízo, ela é divisível, ela é cindível. Guarde essa palavrinha. Imagine você, sujeito que ingressa com uma ação também, pedindo a baixa do protesto. O seu nome está protestado, ele pede a baixa do protesto e ainda ele ingressa com uma ação de indenização pelos danos morais decorrentes do seu nome sujo. Então ele ingressa com uma ação pedindo o baixo, o cancelamento do protesto e ao mesmo tempo ele ainda pede a indenização contra a casa bancária que levou seu nome ao protesto. Perceba aqui que nós teremos uma decisão diferente, o juiz determinando ao cartório que faça o cancelamento, ora, uma decisão, e também nós teremos a decisão que condenará esta casa bancária ao pagamento de indenização. O mesmo pense aí num outro exemplo, quando você tem dois sujeitos litigando em desfavor de um réu e o acidente, lembre-se do acidente, o camarada que rodopiou lá na rua, bateu em um carro, rodopiou, bateu no outro. A indenização que estes dois sujeitos estão pleiteando, a indenização pelo dano material ocasionado em cada um dos seus veículos, não será a mesma. Pode ser que em um o réu apenas bateu no para-choque, pode ser que no outro o réu acabou abalroando a porta. E aí nós teremos dimensões diferentes desta decisão. Estão entendendo? A obrigação também, pessoal, quando ela é divisível, logicamente, você terá também um litisconsórcio simples, porque numa obrigação divisível, principalmente numa obrigação de solidariedade pecuniária, é totalmente possível que o juiz determine que um devedor arque com X, outro com Y. Beleza? Entenderam então litisconsórcio simples? Uma última ressalva, pense você em 30 pessoas ingressando com uma ação, 30, 50, quantas pessoas necessárias forem para o exemplo, mas para que você perceba, elas estão ingressando contra a Fazenda Pública para tirar lá a incidência do ICMS acumulado com o PIS/COFINS na conta de energia, né? Uma ação que todo mundo tem conhecimento. O juiz vai condenar a Fazenda Pública a restituir o valor pago indevidamente, mas é o mesmo valor para todo mundo? Não, pode ser que um mês consumiu 100, o outro 500, o outro 1.000, o outro 2.000, se for uma empresa 10 mil reais de energia. Aqui no Brasil é um roubo, né, a energia, então pode acontecer esse tipo de absurdo. Meus caros, percebam então que aqui no litisconsórcio simples, as relações são tratadas de modo autônomo, porque o objeto litigioso ele é cindível, ele é divisível. E é preciso que você tenha essa percepção, porque ela é elementar para que você compreenda o litisconsórcio unitário. Porque no litisconsórcio unitário, as pessoas elas são tratadas como uma unidade. O juiz ele olha para aquele monte de gente que está lá em um dos polos da relação jurídica, mas na hora de decidir ele enxerga como se fosse apenas uma unidade. Todos estão ali dentro, mais de 2, 3, 4. Percebam vocês? Nesta hipótese, o juiz ao decidir, ele dará uma decisão que servirá para todas aquelas pessoas. A decisão ela é única, pois ali há uma unidade, embora tenham vários sujeitos. E por que isso acontece? Isso acontece porque, contrariamente lá do simples, aqui no unitário, a relação jurídica ela é inscindível, ela é indivisível. Por isso que não tem como o juiz decidir de uma maneira para um, de uma maneira para outro. Não há esta possibilidade. Há uma inscindibilidade. O objeto litigioso ele não pode ser fragmentado. O que inviabiliza, o que impossibilita uma decisão diferente para cada um dos autores, para cada um dos réus, a depender do problema. Pensem vocês nos casos de legitimação concorrente ou uma colegitimidade, onde você tem mais de 2 pessoas autorizadas a ingressar com um pedido, com uma ação. Ora, imagina, a Defensoria Pública ela pode ingressar assim como o PGR, assim como o Conselho Federal da OAB,
com ações diretas de inconstitucionalidade. Neste caso, não tem como o Supremo declarar inconstitucional a norma para a OAB e não declarar para a Procuradoria-Geral da República. Não tem jeito, estão todos ali no mesmo processo, todos receberam a mesma decisão. Pensem, vocês do Ministério Público Federal e Estadual, ambos estão na mesma ação, no mesmo polo, defendendo um direito difuso, meio ambiente ou direito do consumidor, por exemplo. Não tem como decidir de uma maneira para o Ministério Público Federal e de modo diverso para o Ministério Público Estadual. Ainda, pensem vocês no caso de uma ação pauliana, que vai se buscar a invalidação de um negócio jurídico fraudulento, uma fraude contra credores. Não tem como o juiz falar, olha, eu vou determinar aqui a invalidação do negócio entre um, mas não vou determinar para o outro. Vai continuar valendo para o terceiro, mas não vai continuar valendo para o devedor. Não tem essa possibilidade. Ainda, pessoal, pensem vocês em dois condôminos que têm a área comum, né? Tem a propriedade comum de uma coisa. Neste caso, não tem como um ingressa com uma reintegração de posse, o juiz vai dar para um, mas não vai dar para o outro. Ó, vou julgar favorável para esse, então o réu sai em relação a esse, mas em relação ao outro não, o réu fica. Não tem jeito, né, pessoal? Perceba então que nessas hipóteses nós estamos diante de situações indivisíveis. A relação jurídica colocada em juízo ela é inscindível. Tá joia? Fechamos aqui o litisconsórcio unitário. Para arrematar o litisconsórcio unitário, que é um dos mais delicados que a gente precisa entender, eu vou fazer a leitura do dispositivo legal que trata dele. Olho na tela aí. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Vamos então dar continuidade, pessoal, mas em um novo vídeo, para não te levar à exaustão. Você curtiu até agora? Então deixa o teu like, deixa o seu comentário também, me manda sua dúvida, principalmente. Ora, não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar as notificações. Vou ficando por aqui, te espero na próxima aula, hein? Não saia daí, nós vamos continuar falando de litisconsórcio. Abraço!